Beleza. Capítulo 2, seção 7, que é de derivadas e taxas de variação. Exercício 5. Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Ok. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu estou assumindo que vocês já tenham noção da matéria ao chegar nesses exercícios, né? Então, uma noção, né? Mas só para não passar 100% batido, né? A ideia aqui da reta, da derivada, né? Derivada de uma função num ponto. Então, eu vou pegar essa função f aqui, ok? Vou pegar um ponto aqui, um ponto x0, né? Então, aqui é o x0, aqui é o f de x0, ok? E esse aqui é o ponto x0, f de x0, né? E por esse ponto eu estou assumindo que passe uma reta tangente, né, ao gráfico dessa função. Então vou assumir que está fazendo algo assim. Vai ficar meio complicado aqui, né? Eu acho que vou ter que fazer ela mais fina. Aqui, algo do tipo. Okay? Então você tem uma reta aqui, mais ou menos assim. Complicado, hein? Mais ou menos isso aqui. Então tem uma reta tangente ao gráfico da função f nesse ponto aqui x0, f de x0, né? Essa reta, ela faz um ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, com o eixo x, né? E essa reta, vamos chamá-la de t, para lembrar de tangente, né? E a equação da reta t é quem? Qual que é a equação dela? Bom, a gente nós podemos escrever a equação de reta de algumas formas, né? Uma forma é essa daqui, esse daqui é o coeficiente angular, né? Então é o coeficiente angular. Nós denotamos ele, eu vou denotar aqui, né? O livro também denota por m, né? E ele é exatamente a parte mais importante aqui, de acordo com a construção de derivada, né? O m, né? O m é igual à derivada da função no ponto x0. Então, no ponto x0, nós temos um f de x0, né? Para cada ponto aqui do domínio da minha função, a gente tem um f de x0. Mas também para cada ponto do domínio da função, para alguns pontos do domínio da função, né, nós podemos definir uma derivada. E a derivada nada mais é que o coeficiente angular dessa reta tangente, né? Essa reta que é tangente ao gráfico da função no ponto x0, f de x0, né? Quando for possível definir essa reta tangente. Quando for possível definir essa reta tangente, então ela vai formar um ângulo θ com o eixo x. A tangente de θ é o coeficiente angular da reta. O fato da tangente de θ ser o coeficiente angular da reta não tem nada a ver pelo fato da reta ser tangente ou não, é qualquer reta, né? Pega uma reta qualquer reta, não tem nada a ver com gráfico de função, né? Ela vai fazer um ângulo com o eixo x e a tangente desse ângulo é o coeficiente angular dela. E coincide exatamente com a definição de... Nós definimos derivada dessa forma, né? A gente pegou secante, né? A gente pega uma reta secante, faz um ponto colapsar no outro, a reta de secante vai passar a tangente e no limite, do jeito que nós definimos, né? Pela razão incremental, nós vamos ter o coeficiente angular da reta secante. Então essa aqui é a informação, ok? Só para a gente não ir completamente direto. Então,
a derivada de uma função no ponto x0 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, f de x0. Ok? Bom, então é nesse fato aqui que nós vamos nos basear para responder isso aqui, né? Encontre... Bom, voltando aqui, para eu encontrar a equação de uma reta, né, o que eu preciso? Eu preciso... Bom, se eu tiver dois pontos, beleza, tem várias formas, né? Mas essencialmente eu preciso, se a minha equação de reta está escrita dessa forma, né, então eu preciso do coeficiente angular e do linear, né? O coeficiente angular é a derivada da função no ponto, ok? E o coeficiente linear, se a gente não tiver, a gente tem que descobrir, né? Mas nesse formato ele é esse ponto aqui, ó, essa interseção aqui. O K é a interseção que a reta faz com o eixo Y, né? Porque basta a gente jogar zero aqui, né? Se a gente jogar zero para x, ele está intersectando o eixo Y, o Y vai dar K, né? Ok. Eu vou escrever a equação aqui, eu vou escrever a equação da reta um pouco mais envolvendo esse número aqui, usando essa fórmula aqui, para achar quem que é o K em função de f' de x0 e assim vai. Bom, nós temos o seguinte, vamos escrever o seguinte aqui. Nós temos que, para uma reta, né, eu vou colocar assim. Para uma reta, nós temos que o coeficiente angular da reta, que é o m, ele é o que? É o y num certo ponto A menos o y num certo ponto B sobre x num certo ponto A menos o x num certo ponto B, onde A e B são x de A, y de A, são as coordenadas de um ponto, né? Que nós temos aí no... Então, vamos supor que eu tenho dois pontos aqui, A e B, né? Então, o x de A vai estar aqui, o y de A, e aqui o x de B, y de B. Então, dados esses dois pontos, né, existe uma reta que passa por esses dois pontos. Existe uma única reta que passa por esses dois pontos. E o coeficiente angular dessa reta é dado por essa razão. Ok? Bom, mas nós vimos lá que o coeficiente angular o que eu vou fazer agora para eu gerar uma equação da reta, né? Eu vou fixar o ponto B e vou permitir eu variar o ponto A. Então, nessa fórmula aqui, nós vamos ter algo desse tipo aqui, ó. No lugar do y de A, eu estou variando, estou permitindo que o meu y esteja variando na reta, né? Então, ficaria algo desse tipo aqui, ó. X menos x de B. Então, por enquanto, os dois aqui estavam fixados, isso aqui era um número, gerava o coeficiente angular da minha reta, né? Mas a equação da reta, ela provém disso aqui também, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando eu variar o ponto A, né, ao longo da reta, e aí eu vou obter esse tipo de equação, desde que o x não seja o B, né? Então, o meu A está variando em qualquer ponto, exceto o B. Ok? Então, note que agora aqui nós temos variáveis, né? Aqui nós temos variáveis, x e y. Okay? Eu não estou respondendo o problema agora. Como esse é o primeiro problema, o que eu estou fazendo? Eu estou meio que montando a equação. Quando a equação estiver prontinha, e nós vamos pegar essa equação para trabalhar com o problema. Como é o primeiro problema, então eu estou fazendo isso aqui. Na próxima a gente só vai pegar essa equação. Okay? Então isso aqui são variáveis, e isso aqui são constantes. Okay? Agora... Só que isso aqui na equação, oficialmente na equação de reta, né, porque o x igual a b não está definido, mas aí, quando eu jogo para lá, eu tenho a equação de uma reta, né, que vai ficar m, que multiplica x menos x de b,
e desse lado y menos y de b. Então, isso aqui já é uma equação de reta, né? Assim, já está num formato de equação de reta, né? Mas eu quero colocar nesse formato aqui, ó. Eu quero colocar no formato y isolado igual a coeficiente angular vezes x mais coeficiente linear, né? Então, como é que eu faço a partir daqui? Bom, então eu tenho que isolar aqui, né? Vou colocar aqui, vou trocar de lado aqui, né? Então, no final das contas, se eu trocar de lado aqui e depois mandar o yb para lá, vai ficar y igual a m, que multiplica x menos xb, mais yb. Ok? Beleza. Então, eu tenho aqui que m é igual a mx. Vou fazer a distributiva aqui, vai ficar menos mxb mais yb. Então, na verdade, esse daqui que é o meu k, né? Esse aqui é o meu k. Esse aqui é o coeficiente linear, né? Esse aqui é o coeficiente linear. Ok? E esse daqui é o coeficiente angular. Agora ela está na forma y igual a mx mais k, né? É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Eu colocasse aqui e estivesse somando, né? Mais k. Ok? Beleza. Agora vamos usar as informações, né? Tratando-se de x de b, y de b é um ponto que está na minha reta, né? Mas como eu tô assumindo que eu vou procurar a reta tangente, então um ponto que está na minha reta tangente é exatamente o ponto de tangência, né? Então quem que é o ponto de tangência aqui? O ponto de tangência aqui é esse ponto aqui, x0, e se esse ponto está no gráfico da função, para cada x0 no domínio, a imagem é o f de x0. Então esse ponto aqui que está no gráfico é o x0, f de x0, né? Então é f de x0. Né? Então esse aqui ele está fazendo o papel ele é um ponto da reta. Lá embaixo na minha fórmula ele faria o ponto do x de b, y de b, né? Que é um ponto que pertence à reta, né? Esse ponto aqui ele pertence à minha reta, a reta que eu quero. Então lá nessa fórmula aqui de baixo aqui, ó, onde tiver o x de b e o y de b, eu vou jogar x0 f de x0, ok? E onde estiver o m, eu vou jogar quem? Eu vou jogar exatamente a derivada da função, né? Derivada da função no ponto x0. Aí beleza, eu montei uma formulazinha, né? Então vai ficar mais ou menos assim. Eu tenho aqui... Então, a minha função vai ficar o quê? Y igual a m, que é o f' de x0, vezes o x, ok? Vou tirar isso daqui, eu vou só colocar os valores aqui. Então, vai ficar menos o m, que é o f' de x0, ok? Vezes o x de b, quem que é o x de b? É o x0, mais o y de b, que é o f de x0, ok? x0, f de x0 é o xb, y de b. Beleza, então é isso aqui. E esse aqui faz papel do meu coeficiente angular, coeficiente linear. Esse aqui é o k, né? E esse daqui é o m. Então, resumo, a minha reta tangente ela pode ser escrita dessa forma, né? Uma das formas de nós escrevermos reta tangente, né? Eu acho que aqui não tá bom, não. Vou pôr isso para baixo aqui. Ok. Então, y igual a mx mais k. Okay? Então, eu preciso de um ponto e o coeficiente angular, e a derivada do ponto. Okay? Então, nós vamos usar essa regrinha aí.
ok? Então, baseado nessa regrinha, vamos aqui aos fatos agora. Quem é que está fazendo, quem é que está sendo a minha função f aqui, né? Minha função f de x, f de x está sendo 4x menos 3x ao quadrado, ok? Quem que é o meu x0 e o f de x0? Meu x0 é o 2 e o meu f de x0 é o menos 4. Ok? Bom, então como que eu monto a equação da reta tangente? Se eu tenho x0, ok, eu tenho f de x0, ok. Então o que está faltando aqui para mim é só a derivada da função no ponto x0, né? Lembrando que o meu x0 aqui é 2, né? Deixa eu só destacar aqui, nessa equação, as únicas coisas que estão variando aqui é esse y e esse x, ok? Isso aqui é fixo e o resto tudo é fixo, ok? Uma vez que x0 é dado, todo o restante é fixo. Só o y e o x está variando para gerar a equação da minha reta, ok? Então, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar esse camarada aqui, né? Essa é a questão. Quem que seria o f' de x0? O f' de 2, ok? Então, essa é a questão, né? Quem é f' de 2? Então, quanto vale, né? Quanto vale f' de 2? Ok? Bom, então para isso o que eu vou fazer? O que é a minha f' de x? A minha f', a f' num ponto x0, vou colocar assim, a f' num ponto x0, por definição é o limite da razão incremental, né, de f de x, uma das formas de você escrever, né? Menos f de x0 sobre x menos x0. Esse limite aqui quando o x está tendendo para x0, né? Então, note que ambos numerador e denominador estão tendendo para 0. Né? Então, eu tenho que avaliar esse limite aqui. Se eu conseguir resolver esse limite será o f' de x0. Munido dessa informação, eu venho e jogo ele aqui eu jogo 2 e aqui eu jogo f de 2, que é o menos 4. Acabou. Aí eu vou ter a equação. Okay? Então, vamos encontrar a f' de x0. Eu preciso, então, do valor da expressão da minha f, que é 4x menos 3x ao quadrado. Então, vamos lá, 4x menos 3x ao quadrado. O que eu vou fazer? Para eu não ficar escrevendo limite, 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 o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só com isso aqui primeiro. Okay? Vou pegar só isso aqui primeiro. Okay? Vou trabalhar com isso. Aí lá no final, quando eu já tiver limpado tudo, eu mando o limite quando x tende a x0. Ok? Então vamos trabalhar só com essa parte aqui, por enquanto. Né? Isso aqui é o quê? F de x, quem que é a minha f de x? 4x menos 3x ao quadrado. Então é 4x menos 3x ao quadrado menos da fórmula, ok? Menos da fórmula, o f avaliado no x0, ok? Esse x0 aqui é o 2, é o número 2, mas eu não vou colocar ele agora aqui não, porque vai ser mais fácil para eu fazer simplificação se ele tiver... porque quando você coloca número, às vezes você vai operar com os números e sobra só um númerozinho no final. E aí para você cancelar, não dá para enxergar tanto. Então vou manter esse valor x0
E ele é bom porque ele é arbitrário, porque uma vez que eu obtive uma expressão envolvendo x0, no final eu posso substituir qualquer número que eu quiser. Okay? Mas então, se essa daqui é a minha f de x, a minha f de x0 é essa expressão onde eu substituo x0 aqui. Ok? Então vai ficar como? Vai ficar... Vou colocar o parênteses aqui, só para... Não precisa, mas agora aqui precisa por causa desse menos aqui. Ok? Que ele vai alterar, todo mundo está aqui. E eu vou colocar isso aqui no lugar de x, eu coloco x0. Então vai ficar 4x0 menos 3x0 ao quadrado. Então essa é a minha f de x, essa é a minha f de x0. E aqui embaixo x menos x0. Ok? Então eu vou trabalhar com isso. Ok? Eu não coloquei limite total, porque senão eu teria que ficar carregando isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o que? Eu vou juntar esses dois aqui, olha. Note que aqui a potência é 1, aqui a potência é 1. Eu vou juntar esses dois aqui e vou juntar esses dois aqui que tem potência 2 aqui. Por quê? Porque vai dar certo. Ok? Dessa vez aqui vai dar certo. Então, isso aqui é igual, isso aqui é igual. Então, eu vou juntar aqui, vai ficar 4. Vou colocar o 4 em evidência. 4x menos 4x0. Com 4 em evidência, então vai ficar 4 que multiplica x menos x0. Menos x0. Então, beleza, já trabalhei com esses dois. Agora vamos para o próximo. Eu vou colocar o menos 3 em evidência. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3. E aqui eu vou trabalhar com a de potência 2. Então, menos 3 vezes x ao quadrado, aqui vai ficar x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos 3. Aqui tem que tomar cuidado com esse menos, isso aqui vai ficar... Bom, como é o menos 3 que eu estou colocando, o menos 3 já está aqui também, então vai ficar assim, ó, x0 ao quadrado. Uma vez vai dar ó, menos 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos 3 que multiplica menos x0 ao quadrado, vai ficar mais 3, vai ficar mais 3x0 ao quadrado. E é o que eu tenho aqui, né? Menos com menos mais, então é mais 3x0 ao quadrado. Então tá ok. A parte de cima tá ok. Menos x0. Ok? Bom, agora eu vou usar um produto notável aqui que nós usamos muitas vezes nos exemplos anteriores, então não vou nem escrevê-lo aqui paralelo, mas é perceptível aqui quando eu colocar a formulazinha. Vou colocar ó, x menos x0, 4 multiplica x menos x0, aqui vai ficar x menos x0, aqui vai ficar menos 3, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b, que multiplica a mais b. Produto notável, né? Esse é igual a esse aqui. Bom, esse termo aqui, né? Essa expressão, note que eu tenho duas parcelas, né? Essa é uma parcela e essa é outra parcela, ok? E essa expressão x menos x0 está em ambas multiplicando, né? Então eu posso colocá-la em evidência e depois cortar com a de baixo. Eu já vou fazer isso direto, né? Vou cortar uma dessa aqui com essa, ok? Essencialmente você tem que colocar em evidência para poder cortar, ok? Mas como tem em todas as parcelas, já cortamos. Então isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 4. Nessa parcela aqui sobrou só o 4. E nessa parcela aqui? Essa parcela aqui sobrou menos 3, que multiplica x menos x0. Ok. Aqui embaixo, na verdade, não sobrou nada, né? Então, na verdade, eu não preciso nem escrever isso aqui, né? Então, na verdade, seria isso aqui, né? Porque aqui embaixo aqui não sobrou nada. Então tem isso aqui. Moral da história. Isso significa que eu trabalhei com essa parte aqui,
né? Desenvolver. Cheguei nessa parte aqui. Agora, então, fazer esse limite aqui, o limite dessa razão quando x tende a x0, equivale a fazer o limite dessa expressão quando x tende a x0. Né? Okay? Eu vou colocar aqui, portanto, o limite... Né? A princípio eu só jogava aqui, ó, quando fazia uma tendência aqui, mas não vou atropelar. Eu vou escrever aqui, ó, portanto, ó, f' de x0 é igual ao limite quando x tende a x0 de quem? De 4 menos 3 que multiplica x menos x0. Ok? E é isso, esse limite aí. Aquele limite lá esquisitão, você resumiu isso aí pelos cancelamentos. Não tem problema nenhum eu pegar aqui não tem problema aqui de eu pegar o x e jogar x0, né? Porque não tem denominador para zerar, não tem raiz, não tem problema com nada aqui. Né? Então é só substituir. Então esse limite vai ficar o quê? Vai ficar 4 menos 3 que multiplica x. Desculpa. Aqui é mais, né? Senão eu ia zerar tudo ali e de fato não zera. Né? Aqui é mais. Então vai ficar x0 mais x0. Aqui, ó, x0 mais x0. x0 mais x0 é 2x0, né? Então vai ficar 4 menos 3, que multiplica 2x0. Opero naturalmente. Então, o resultado aqui é 4 menos 6x0. O que é 4 menos 3x0? 4 menos 3x0 é exatamente a f' no ponto x0. Então, essa aqui é a derivada da função no ponto x0, onde x0 é um ponto arbitrário. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, x0 é um ponto arbitrário. x0 é ponto arbitrário. Ou seja, eu posso jogar 2 nele, posso jogar qualquer número. Né? Devido à expressão, posso jogar qualquer número. Né? Porque dependendo da expressão, poderia haver número que eu não pudesse jogar. Mas por que eu quero jogar o 2? Eu quero jogar o 2 exatamente por quê? Porque o meu x0 é 2. Okay? E quem que é o meu fx0? Menos 4. Então, isso implica o quê? Isso implica que f' de 2 é igual a 4 menos 6, que multiplica 2, 4 menos 12, menos 8. Okay? F' de 2. Então, f' de 2 é menos 8, ou seja, isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Okay? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar menos 8 aqui, note que tem um menos aqui, entendeu? Eu tenho que jogar menos 8 aqui, 2 aqui e menos 4 aqui. Okay? Então, vou fazer isso aqui. Então, logo, vou colocar assim, a equação da reta, a equação pedida da reta tangente, pedida é, então ela é y igual o f' de 2, que é menos 8, x, que mais? Menos, tem que tomar cuidado com isso aqui, menos, como aqui tem f' de 2 é menos 8, né? Tem que tomar cuidado aqui com esse, tem um parênteses aqui, menos 8, aqui é o x0, né?
no lugar do f' de x0 é menos 8 e x0 é 2, ok? Então aqui é 2, o que mais? Mais f de x0. Quem que é o f de x0? F de x0 é menos 4. Ok? Então é mais, vou colocar aqui, ó, mais menos 4. Só para ficar explícito. Ok? Então, note que aqui, ó, nós temos que o y e o x são as variáveis, o resto tudo é constante. Ok? Então nós temos aqui o quê? Nós temos y igual a menos 8, x, menos 2 vezes 8, 16, menos com menos mais, então vai ficar mais 16, menos 4. Então isso aqui dá o quê? Menos 8x mais 12. E essa daqui é a equação que eu queria. Demorei um pouquinho mais porque eu fiz aquela... falei um pouquinho sobre aquela reta e tal, mas essencialmente o que você tem que saber é o seguinte, olha. Essa daqui é a equação que a gente tem que substituir. Isso aqui é a equação da reta tangente, a curva tangente ao gráfico da função f no ponto x0, f de x0. Essa daqui é a equação da reta tangente. Ok? O meu coeficiente angular é a derivada no ponto, x0, e o coeficiente linear é isso, onde o x0 e fx0 é o ponto. Então, como eu já vou ter o ponto, eu tenho esses dados, eu só preciso calcular a derivada nisso aqui. Eu calculo a derivada e substituo. Esse é o exercício. Okay? É só isso que é o exercício. Você não precisa fazer tudo que eu fiz e tal. Eu fiz porque esse aqui era o primeiro. Okay? Mas essencialmente é isso. Então, você tem que pegar a... Deixa eu dar uma ideia aqui novamente o que nós fizemos. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que saber quanto é que vale a f' a derivada da função no ponto que eu quero. Então, eu tenho que calcular a derivada, né? Calcula a derivada, calculei. A derivada deu isso aqui. Né? A derivada deu isso aqui. Uma vez que eu tenho mais na frente a gente vai ver que a gente vai calcular usando as técnicas de derivação, vai ser, né, muito rápido, né? Imediato, né, nesse caso. Então, uma vez que eu tenho a derivada da função no ponto, eu substituo o valor que eu quero. Okay? Eu vou obter isso aqui, vou obter um valor, aí eu jogo o valor aqui, jogo os valores que eu tenho aqui e acabou. Né? Não tem nada a se fazer além disso. Ok? Bom, é isso. Essencialmente, isso aqui, se a gente for fazer o gráfico disso aqui, isso aqui é uma parábola que tem concavidade voltada para baixo. Vou colocar aqui sem. Uma parábola com concavidade voltada para baixo. Né? Ela tem o zero como... Zero é um dos zeros dela, o outro zero dela... Né? Seria algo do tipo assim, né? Y igual a 3x menos 4x ao quadrado. Ou é ao contrário? 4x menos 3x ao quadrado. Então é y igual a 4x menos 3x ao quadrado. Eu posso colocar o x em evidência, vai ficar 4 menos 3x. Então eu tenho que o zero é um zero dela. E o outro zero aqui, se você fizer a conta, vai dar 4/3. Né? Então o gráfico dela seria algo desse tipo aqui. Né? Vai passar aqui pelo zero. O outro ponto aqui vai ser o 4/3. Né? Eu estou calculando, eu estou querendo avaliar o ponto x igual a 2. Né? 4/3 é um pouco maior que 1 e é menor do que 2. Então suponho que o 2 esteja por aqui. Então eu desceria aqui embaixo. Eu teria um ponto aqui e aqui eu teria uma reta tangente. Ok? Seria a equação dessa reta tangente. Esse gráfico está bem... É só a ideia mesmo. Mas o exercício que ele pediu seria só para a gente calcular a equação da reta. Beleza? Então é isso aí. Isso aí foi um pouquinho muito detalhado, né? Mas deu para entender a ideia de que não precisa de tudo isso.
tirar o... Isso aqui. Beleza. Let's go to the next. Ok. Capítulo 2, seção de derivadas e taxa de variação, que é a seção 7. Exercício 10. Encontre a inclinação da tangente à curva. Então, tem uma curva aí. Num ponto x igual a encontre as equações das retas tangentes nos pontos. Okay? E faça o gráfico da curva e de ambas tangentes em uma mesma tela. Bom, encontre a inclinação da reta tangente, né? Como eu disse no exercício anterior e como você já deve ter noção disso, né? Não é possível, tem que tirar todos, será? Nós temos aqui, para a gente ter uma ideia, esse aqui está o gráfico, né? O gráfico de uma função. Eu vou ter um ponto aqui, eu vou ter a reta tangente nesse ponto aqui, eu chamo essa reta de t. Esse ponto aqui vai ser o meu, aqui é o coordenada x0 do ponto e aqui é a coordenada f de x0. Então, a equação dessa reta tangente aqui, né, a equação dessa reta é y igual, nós desenvolvemos isso no exercício anterior, é o coeficiente angular da reta tangente, dessa reta aqui, que multiplica x. Né? O coeficiente angular, que é o m, é exatamente a derivada da função no ponto, né? Menos f' de x0 vezes x0 mais f de x0. Então, nós temos que esse daqui é o coeficiente angular, geralmente denotado por m, e esse daqui é o coeficiente linear. Eu estou denotando ele aqui por k. Então, y é igual a mx mais k, né, como se fosse mais o que está aqui. Moral da história, encontre a inclinação da reta tangente à curva. Né? A inclinação da reta tangente a uma certa curva num ponto dado é exatamente o coeficiente angular dela. Né? Quando ele fala em inclinação, ele está falando o ângulo, né? Ou é o coeficiente angular? Vamos encontrar os dois, né? Quem que seria o ângulo exatamente? O ângulo, o coeficiente angular, que é o m, né? O coeficiente angular é exatamente a tangente desse ângulo aqui, ok? Desse ângulo aqui, ó. O ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, quando ele fala, o eixo x é esse aqui. Está um pouquinho tortinho aqui, mas dá para entender. Então, quando ele fala inclinação, né, ele está falando, eu acredito que ele esteja falando no coeficiente angular, né, e não no ângulo. Mas beleza, se você tiver o coeficiente angular, você também tem um ângulo, né, porque é por essa fórmula aqui. Né, basta aplicar arco tangente inverso e deixa em função do arco tangente, não dá para resolver. Esse é o ângulo. Okay? Mas, moral da história, nós temos que achar a derivada da função no ponto. Ok? Agora, qual é o ponto? Né? Qual é o ponto? Ele não deu um ponto específico, ele deu um ponto genérico aqui, né? Um ponto arbitrário. Esse aqui é o ponto A. Okay? Note que esse aqui é um ponto do domínio, não é um ponto do lado da imagem, lá da curva. É só um valor. Okay? Então, tem que calcular f' de A. Ok? Então, é isso que eu tenho que calcular, f' de A. É isso que eu tenho que calcular para resolver o primeiro. Ok? Então, vamos calcular o f' de A. Como é que nós calculamos f' de A? F' de A é igual ao limite quando x tende a A da razão incremental, né? Que é o f de x menos f de A sobre x menos A.
ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou deixar esse limite de lado, vou trabalhar só com isso aqui por enquanto, ok? Para eu não ter que ficar carregando o limite para tudo quanto é lado que eu for, ok? Então eu vou trabalhar só com essa parte aqui. F de x menos f de a sobre x menos a. Quem que é a minha f de x? A minha f de x aqui é igual a 1 sobre raiz de x. Ok? Ela aqui, 1 sobre raiz de x. Essa é a minha f de x. Ok? Então, no lugar de f de x, vou colocar 1 sobre raiz de x. No lugar de f de a, vou colocar 1 sobre raiz de a. Ok? Então, como é que vai ficar essa razão incremental aqui? Ela vai ficar da forma 1 sobre raiz de x menos o f de a, que é 1 sobre raiz de a. Dividido por quem? X menos a. Ok? X menos a. Okay. Beleza, então eu tenho que trabalhar com isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o mínimo lá em cima primeiro, ok? Para poder continuar aqui. Então isso aqui vai ficar ok, vai ficar... Tirando o mínimo aqui, isso aqui vai ficar ok. Vai ficar... Raiz de x, quando eu multiplico, né, vai ficar raiz de x vezes a, né? Raiz de x vezes raiz de a, que é raiz de x vezes a. Isso aqui, então vai ficar raiz de a em cima, né? Esse dividido por esse vezes o de cima. Então vai ficar raiz de a menos esse aqui dividido por esse vezes o de cima, vai ficar raiz de x. Aqui. Ok? E aqui embaixo, x menos a. Ok? Bom, é isso aí. Então vamos continuar aqui. O que eu posso fazer agora? Vou escrever, isso aqui é divisão de frações, né? Vou escrever numa fração só. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar raiz de a menos raiz de x. Né? Repito essa fração, multiplico pelo inverso da segunda. Né? Isso aqui está dividido por 1, né? Então isso aqui vai acabar passando para baixo. Então vai ficar x menos a, que multiplica raiz de xa. Ok. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Note que eu tenho uma diferença de x e a. Aqui eu tenho uma diferença da raiz de x e da raiz de a. Ok? Eu vou multiplicar pelo conjugado dessa expressão aqui, que seria ela com a soma, porque ela vai elevar ao quadrado e a gente vai conseguir fazer um cancelamento aqui embaixo. Então, a partir dessa daqui, eu vou fazer esse produto aqui, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de a mais raiz de x. Ok? Em cima e embaixo para não alterar. Ok. Bom, uma vez que eu faço isso, né? Deixa eu colocar aqui um parênteses aqui para não ter problema. Então aqui é como se tivesse a menos b que multiplica a mais b. Então vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, aqui é um produto notável, né? Eu vou escrever aqui, então vai ficar esse termo aqui ao quadrado menos esse outro termo aqui ao quadrado. Vou colocar esse termo aqui ao quadrado menos esse outro termo aqui ao quadrado. Esse produto aqui em cima é isso aqui. E embaixo eu vou só fazer o produto. Beleza? Ok? Embaixo aqui eu vou só repetir. Vai ficar x menos a, que multiplica x vezes a, raiz de a mais x. Ok, é isso. Bom, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar, né? Aqui. Então aqui em cima eu tenho quem? Aqui em cima eu tenho a menos x. Aqui embaixo eu vou ter x menos a, ok? E o restante.
Só para combinar aqui, eu vou, ao invés de colocar x menos a, vou colocar menos x e trocar o sinal aqui de fora. Vou colocar um menos em evidência, então vai ficar a menos x. Eu posso fazer isso? Posso, né? Não tem problema. Vou colocar o menos 1 em evidência, vamos dizer assim. X vezes a. Aqui vai ficar raiz de a mais raiz de x. Então, tá algo desse tipo. Ok? E note aqui é produto, então eu posso cancelar esse termo aqui com esse termo aqui. Então, aqui em cima sobrou quem? Sobrou só 1, né? O número 1. Então, aqui em cima sobrou algo do tipo assim, 1. Aí aqui embaixo sobrou raiz de x, com menos aqui, né? Vai ficar menos raiz de x vezes a, que multiplica raiz de a mais raiz de x. Ok? Beleza, isso significa o quê? Significa que eu tenho que calcular a derivada da função num ponto A arbitrário. Né? Novamente, tem que calcular num ponto A arbitrário. Né? Essa expressão vai ser exatamente a minha derivada, okay? Vai ser o meu coeficiente angular, que a gente chama de inclinação da reta tangente também. Okay? Inclinação da reta, né? No caso. E isso aí vai resolver a minha questão A. Aí na B que eu vou usar uns valores específicos para esse ponto arbitrário. Ok? Ou seja, a gente está praticamente terminando aqui, né? Eu só preciso fazer essa razão incremental, que é tudo isso aqui que eu simplifiquei, só preciso fazer essa razão incremental, calcular o limite quando x tende para A. Então eu vou escrevê-lo aqui, só para não ficar muito direto. Então eu vou colocar o seguinte, ó, portanto, f' de A é igual a quem? É o limite quando x tende a A dessa expressão. Raiz de x vezes a que multiplica raiz de a mais raiz de x. Ok. Quando eu faço x tender a A, se aqui fosse... Bom, aqui é 1, beleza, está fixo, no numerador está fixo. Quando x tende a, se aqui fosse negativo, isso aqui iria para zero, então o negócio ia para mais ou menos infinito. Nesse caso iria para menos infinito, porque aqui é positivo, aqui é negativo e tal. Mas aqui é positivo, então não tem problema nenhum. Então eu posso simplesmente pegar o valor do x, pegar o valor para o qual o x está tendendo e substituir nessa expressão. Né? Então o resultado dá o quê? O resultado dá 1 sobre menos, só você jogar A aqui, então vai ficar raiz de A vezes A ao quadrado na raiz, né? Então corta, fica... Se você me perguntasse, e o módulo e tal, na verdade o A já é positivo para estar aqui dentro da raiz, ok? Então o módulo de A é A, não tem... Então vai ficar menos A que multiplica, né? Agora eu vou substituir aqui. Quando eu substituo A aqui, vai ficar raiz de A mais raiz de A. Então é 2 raiz de A. 2 raiz de A. Ok? Então isso aqui é quem? Isso aqui é menos 1 sobre 2A vezes A na raiz. Isso aqui é o f' de A. Nós podemos dizer que isso aqui essa daqui é a nossa resposta. Ok? Ela é a inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Então, eu vou escrever isso aqui, é a inclinação pedida. Isso aqui é a
inclinação pedida. Beleza? Essa daí, menos 1 sobre 2a vezes raiz de a no denominador. Beleza? Item B agora. Encontre as equações das retas tangentes nos pontos 1 e 1, 4 e meio. Então, como é que você vai responder? Qual que é a equação da reta tangente? Nós já falamos um pouquinho sobre ela, né? Deixa eu colocar mais numa próxima página aqui. A equação da reta tangente, né? Ó, a equação da reta tangente ela pode ser escrita dessa forma, né? Tangente num certo ponto, né? No ponto x0 f de x0, né? F de x0 vezes x menos f' de x0 vezes x0 mais f de x0, ok? Isso aqui é uma fórmula, ok? Se você entrou direto nesse exercício aqui, isso aqui é uma fórmula. Ok? Então, isso aqui é o coeficiente angular e tudo isso aqui, o restante aqui, arrumando tudo, é o coeficiente linear. E as únicas variáveis são essas aqui, né? O y e esse x. Então, qual que é a equação para o ponto... eu tenho dois pontos. O primeiro ponto é o 1, né? Então, para o meu ponto 1, esse aqui é o meu x0, ok? E esse daqui é o f de x0, Se lá não está escrito f em algum lugar, esse aqui a gente poderia dizer que é o y de x0 ou o y0, né? Mas é a segunda coordenada do ponto de tangência, ok? Eu tenho o f' de x0. Quem que é o meu x0? Meu x0 é 1, ok? Meu x0 é 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no exercício anterior e calcular f' de 1. Quem que é o f' de 1? Vamos calcular aqui, ó. F' de 1 é igual a quem? Só jogar 1 lá. Então vai ficar menos 1 sobre 2, que multiplica 1, que multiplica a raiz de 1. Aqui vai dar tudo 1, então vai ficar meio, né? Menos meio. Então isso aqui dá menos meio. Okay? Então isso aqui é o f' de 1. Ou seja, ele é a inclinação da reta tangente. Ok? F' de 1 é menos meio. Então é isso que eu vou jogar aqui, ó. F' de 1 é igual a... Deixa eu escrever aqui a equação que a gente quer, né? Para esse ponto aqui, a equação seria o seguinte: y é igual a f' de 1, que multiplica x, menos f' de 1, que multiplica o x0, né? Que multiplica o x0, que é 1, estou usando essa fórmula aqui, que é 1, mais o f de x0. Quem que é o f de x0? É 1 também. Então, mais o f de x0, que é 1 também. Ok? E o f' de 1 eu acabei de calcular, né? É menos meio. Então, isso aqui vai dar o quê? Então, isso aqui vai ser y é igual a menos meio, que multiplica x, menos menos meio, tem que tomar cuidado com esse menos aqui, né? Menos meio, vezes 1, mais 1. Ok? Então isso aqui dá o quê?
Isso aqui dá menos meio. Poderia colocar menos x sobre 2, mas vamos deixar ele assim, explícito. E menos com menos mais, então eu vou ter meio mais 1. Meio mais 1 é 1,5. Ou seja, 3 sobre 2. Então essa aqui é a equação. Essa daqui é a equação da reta tangente, né? Essa aqui é a equação da reta tangente em qual situação? Para esse ponto aqui, né? Para o ponto 1. Ok? Para o ponto 1, essa daqui é a equação da reta tangente. Ok? Agora, e para o outro ponto? Para o ponto, ainda resolvendo a B, né? Para o ponto 4,5. Né? 4,5. Eu vou fazer aqui na lateral. Ok? Então é 4,5, né? Ok. Tá normal. Então aqui vai ficar o 4,5. Então agora esse aqui faz o papel do meu x0 e esse aqui faz o papel do meu f de x0, ou y de x0 ou y0. Ok? Então qual que vai ficar, como é que vai ficar a equação da minha reta tangente? Deixa eu fazer aqui, a equação da minha reta tangente vai ficar y é igual f' do ponto, quem que é o x do ponto? Aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, x0 menos f' de x0 vezes x0 mais f de x0. Ok? Beleza. Então isso aqui vai ficar como? Aqui vai ficar menos f' de x0. Então o meu x0 é 4, né? Então é f' avaliado no 4 vezes o x menos o f' no 4 vezes o 4 mais o f avaliado no 4, que vai ser o f de x0, né? Vai ser o f de 4 aqui que vai ser meio. Se você jogar meio aqui, desculpe, se você jogar 4 aqui, vai dar meio. Ok? Então aqui é o meio aqui, né? Meio. Beleza. Isso aí. Bom, então tem que saber quem que é o f' avaliado no 4, né? Qual que é a derivada da função no 4. Bom, mas eu já tenho eu tenho a expressão geral dela, né? Então eu tenho que avaliá-la no 4 aqui, né? Vamos fazer aqui quanto que é f'. F' em 4 vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 4 raiz de 4. Isso aqui vai ficar menos meio 2 que multiplica 4 que multiplica 2. Então vai ficar menos 1 16avos. Ok? Então menos 1 16avos é f' de 4. Ok? Então esse aqui é a inclinação da reta tangente à curva no ponto 4,5, né? Então, menos 1 16avos. Então vamos usar essa informação para jogar aqui. Então, vai ficar como? Y igual a menos 1 16avos. Não precisa esse parênteses, deixa aqui. Menos, tem que ficar esperto com menos aqui, ó.
menos 1 16avos vezes 4 mais meio. Ok? E agora? Bom, eu posso cancelar alguma coisa aqui, né? O 4 com esse aqui vai ficar 4 aqui embaixo. Então o que que nós temos? Menos com menos vai ser positivo. Então eu tenho aqui que o y é igual a menos 1 sobre 16, né, vezes x. Menos com menos vai dar mais. Cortei sobre o 4 que vai ficar 1/4. Então é mais 1/4 mais 1/2. Ok? Então, qual que é a equação? Então, a equação é y igual a menos 1 sobre 16, que multiplica x. 1/2 é igual a 2/4. Né? Aí, então, 1/4 mais 2/4 dá 3/4. Só você tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Então vai ficar, faz a continha aí. Isso aqui vai dar 3/4. Né? Beleza, essa daqui é a fórmula. Essa daqui é a equação da minha reta tangente à curva dada no ponto 4,5. Aqui. Então tem as duas aí, né? A partir dessa fórmula geral, eu obtive essa fórmula aqui, né? Nesse ponto aqui, a equação da minha reta tangente, a curva nesse ponto aqui é essa, e a equação da reta tangente, a curva nesse ponto aqui, é essa daqui. Beleza? Ok. Então, esse foi o item B, né? Encontre as equações das retas tangentes nos pontos, né? Esse foi o item B. Item C, faça o gráfico da curva de ambas as tangentes, da curva e de ambas as tangentes em uma mesma tela. Né? Como é que você faz para fazer o gráfico desse tipo de curva aqui, né? Vou adicionar uma aqui. Então, bom, a ideia aqui é o seguinte. Suponha... deixa eu ver se eu pego uma... Vamos ver se é bom pegar uma ajuda aqui. Vamos ver se isso vai ajudar em alguma coisa. Aqui. Então, olha aqui para esse plano cartesiano, né? Esse aqui é o x, esse aqui é o y. Ok? Eu vou supor que aqui seja o 1, aqui é o 1, aqui, né? 1, e aqui depois o 1 aqui também, né? Então, a minha função é do tipo y igual a 1 sobre x elevado a meio, que é a raiz de x, né? 1 sobre x elevado a meio. Se ela fosse 1 sobre x, eu estou considerando só a parte positiva, ok? Mas se fosse 1 sobre x, seria uma hipérbole, né? Um ramo está aqui, outro ramo está aqui. Essas aqui são as assíntotas, a hipérbole está rodada, né? 45 graus. Mas o fato é que quando o x é 1, se você joga x igual a 1, ela vai fazendo essa conta aqui, o resultado para y é 1. Isso significa que ela vai ter que passar por aqui, ó, pelo ponto 1, ok? Então, ela vai fazer esse tipo de curva aqui, ok? Deixa eu fazer aqui, fazer de verde, fazer algo assim. Seria mais ou menos isso. 1 sobre x. Quando eu faço 1 sobre x elevado a um certo número, alfa, positivo, eu estou assumindo só que o x também é sempre positivo. Se 1 sobre x elevado a alfa, à medida que esse parâmetro alfa varia, essa minha função sempre está amarrada por esse ponto, que ela vai fazer
O que ela pode fazer é ela mexer um pouco, ok? Mas ela vai ter o X como assíntota horizontal, o eixo Y como assíntota vertical. Ela vai estar sempre amarrada nesse ponto aqui e o que ela vai fazer é dar uma mexida um pouco aqui de acordo com esse número. Por exemplo, quando esse número aqui fosse 1, eu daria 1 sobre x, ela ia ficar perfeita, simétrica, assim, ó. Do jeito que é para cá, um espelho assim nessa reta. Ok? Mas o número não é esse daqui, o que esse número... mexer nesse número aqui, o que vai fazer é só... ela vai mexer um pouco aqui. Ok? Por exemplo, quando é meio, quando x é meio, à medida que o x aumenta, como ele está sendo elevado a meio, ele está ficando menor. Essa parte aqui é menor, isso significa que isso aqui é maior. Então a mexida dela seria um pouquinho mais para cima. Ok? O que eu estou dizendo é que se eu comparar essa com essa outra aqui, ó, com essa daqui, se essa verde é o gráfico dessa daqui, então a que nós queremos, que é a meio, seria esse gráfico aqui só mexido um pouquinho para cima aqui, ó. Aqui e esse daqui um pouco mais espremido para cá, mas sempre passando por esse ponto. Mas eu não vou importar tanto com essa parte aqui não, porque de qualquer forma é meio complicado você desenhar as retas aqui e, por exemplo, do jeito que eu coloquei aqui já não vai dar, eu vou ter que fazer o gráfico dessa curva novamente. Por quê? Bom, a curva é esse estilo. Vamos colocar aqui, ó, o exercício está pedindo o quê? Para eu colocar o gráfico da curva e de ambas tangentes, ok? Nesses pontos dados, ok? Então, 1, 1, 4,5. Quais são os pontos? Vamos ver aqui. O 1 é esse ponto aqui e 4,5. 2, 3, 4. 4,5. Note que, aqui, ó, esse tipo de exercício aqui, ele exige um pouquinho mais de paciência. Não, faz isso não, cara. Deixa eu colocar os pontos primeiro, aí depois a gente vai para... Depois a gente vai... Eu tento fazer o gráfico usando as tangentes, né? Então, 1 é um ponto que está aqui, o outro aqui 2, 3, 4 e meio. O meio está aqui, ó. Ok? Então 4,5, 4 vai ser esse outro aqui. Então a primeira reta tangente, ela passa por esse... Ela tangencia a minha curva nesse ponto. E a outra reta tangente tangencia a minha curva nesse ponto. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar primeiro as retas tangentes, aí depois eu tento desenhar uma curva que ela seja razoavelmente ajustada para ficar tangente. Para a gente cumprir com o que o problema está pedindo. Né? Então, vamos voltar às equações das retas tangentes só para a gente ver onde é que elas encostam aqui no... Olha, quando x é 0, vai ficar 1,5. Né? Ou seja, ela passa pelo ponto 0 e 1,5. Aqui passa pelo ponto 1 também. Então ela passa pelo ponto 0 e 1,5. Ou seja, ela vai passar por esse ponto aqui também. Ok? Então, uma das minhas retas é essa daqui, ó. Acredito que seja assim, ó. Aqui... Opa. Vou pegar aqui. Aqui é mais ou menos isso aqui, ó. Isso. Então, essa daqui é a minha primeira reta. Ok. Novamente, é essa daqui. Agora a segunda. A segunda ela passa pelo ponto 4,5 e pelo ponto 0 e 3 quartos. Ela passa pelo ponto 4,5 e passa pelo ponto 0 e 3 quartos. 3 quartos é... 3 quartos? Não é 4 terços, não? Cadê? Cara, tô
tem que ir para frente. Aqui. 3 quartos. 3 quartos é menor do que 1. Ok? Então, vai ser mais ou menos aqui. Isso aqui é 2 quartos, 3 quartos vai estar por aqui, ó. Vou colocar ela de verde. 3 quartos vai estar por aqui. Então ela passa por aqui, que esse daqui é meio. E aqui é o 3 quartos. Amigo. Isso é um pouquinho mais... 1, 2, 3... Isso é um pouquinho complicado fazer essa reta aqui. Vou ter que fazer usando os pontos mesmo. Passar por aqui e tal. Isso é algo desse tipo aqui. Aí ela tem que continuar por aqui, né? Aqui tá... algo do tipo. Ok? Então essa daqui é a primeira reta. É a reta cuja equação é essa. A verde é essa. E a azul é essa. Agora nós vamos desenhar. E os pontos de tangência são esses. Um é esse aqui. E o outro é esse aqui. Ok? Agora eu vou desenhar de vermelho a minha curva. Ela vai vir aqui. Ela vai passar por esse ponto 1, tangenciando a azul. Depois vai vir para cá e vai passar por esse ponto aqui, tangenciando a verde. Ok? Eu vou fazer um pouquinho mais fino. Aqui vai ter que... Bom, vou ter que me posicionar aqui para ficar mais fácil aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui mais ou menos assim, ó. Opa. Algo desse tipo aí. Mas ela não sobe, ela não fica paralela. Essa vermelha ela não fica paralela ao eixo não. Mas, ok, e aí o ponto de tangência são esses aqui, né? É o que dá para fazer aqui. Esse exercício, eu acho que ele exigiu... O problema é esse daqui, né? Esse daqui ainda dá para você fazer de forma razoável a tangência, mas esse aqui, como eles estão muito colados, fica meio, né, complicado. Mas essa aqui é a ideia. Eu tenho o ponto 1, 1, aqui o ponto... Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o ponto 4, e aqui é o meio, né? E então eu tenho a minha curva 1 sobre... essa daqui, né? 1 sobre raiz de x, que é a vermelha. Ok? E tem essas retas aí. Deixa eu tirar aqui o negócio para vocês verem sem. Para ver como é que ficou. Ficou meio tremido aqui, mas é isso aí. É uma curva que passa bonitinha aqui. Ok? Se você jogar isso aqui no Wolfram Alpha, né? Tangent line. Se você jogar lá no Wolfram Alpha, né? Tangent line. Vai lá no Wolfram Alpha e digita isso aqui, ó. Tangent line to 1 barra SQRT de x to 1. Digita esse aqui é vírgula. Beleza, aí ele vai fazer esse desenho para você. Aí depois você joga o 4,5, né? Ele vai fazer esse desenho para você também. Que aí no desenho, né? Você tem que saber fazer essa conta, né, e tal, e tem que ter ideia de como fazer também, né? O gráfico e tal, isso é importante. Mas para você ver um gráfico melhorzinho e tal, já pronto, só você jogar isso aqui lá que ele vai fazer o gráfico da curva e da reta tangente também, né? Beleza? É isso aí. Esse aí é terminamos o exercício.